Olá, olá, mestre Mico com vocês novamente. Hoje vamos corrigir a segunda fase de Geografia da Federal do Paraná. Segunda fase, aquela discursiva, tem gente que chama de específica. Essas aí. São 7 questões esse ano. Diminuíram um pouco, né? 7 questões que eu achei de nível mediano. Não tá nem tão difícil, né? E nem também nem tão fácil. Tá fazível, né? Tá melhor a prova da segunda fase do que a da primeira fase. A primeira fase estava de matar, né? Tem a correção aí no canal, depois você dá uma assistida, se já não assistiu, né? Vamos corrigir a segunda fase? Veja aí se você foi bem, se foi mal ou menos, né? Ou se foi mal, terá que fazer o ano que vem. Vamos lá? Vamos lá então! Põe na tela as questões aí, diretor! Vamos fazer aí! Vamos ver o que tem de bom aqui. Vamos pegar a cor vermelha, peguei já, e vamos ler. Os esforços conjugados dos trabalhadores olha que palavra difícil, subalternizados. Ô, louco, olha aqui, minha gente. Subalternizados da cidade para construir abrigos para eles e suas famílias nunca foram devidamente reconhecidos pela sociedade em geral e pelo próprio Estado. Então, o pessoal faz um esforço danado aí para construir uma casinha, né, um lugar para ficar, só que não é reconhecido esse esforço, né, pela sociedade nem pelo Estado. A incompletude do acesso e a precariedade da oferta de serviços públicos fundamentais, que é educação, saúde, saneamento, são expressões contundentes de processos de distinção territorial de direitos. Ó. Distinção territorial de direitos. Demonstrando inequivocadamente que cidadãos de uma mesma cidade possuem direitos respeitados e garantidos de acordo com o bairro onde residem. Meu Deus do céu, gente! Como é que é? De acordo com o bairro onde que a pessoa mora, a infraestrutura é diferente na cidade. O cara mora perto do centro, tem todas as coisas certinhas lá. Agora o cara mora lá mais lá na periferia, total, aí o bagulho fica mais louco, né? Não tem quase nada, não. Né? Será que na tua cidade é assim também? Curitiba aqui é a Federal do Paraná e cobrou legal, né? Tomara que os governantes estejam assistindo essa videoaula. Vamos ver o que diz mais nessa questão aí. Vamos ver o que está pedindo, né? Com base no texto acima e nos conteúdos de geografia urbana que você aprendeu lá com o seu mestre, descreva quais são os principais sujeitos da produção do espaço urbano e o que mais está pedindo? Suas ações na cidade e os processos e conflitos resultantes de tais ações. Então é para achar lá, dizer quem são os principais sujeitos, o que eles fazem e o que resulta isso aí, né? Ou o que eles não fazem, às vezes, né? Aponte ainda ao menos 2 formas de se alcançar o direito à cidade. Ou a justiça espacial. Olha isso aqui, não é tipo Guerra das Estrelas, não, cara. É justiça espacial e todo mundo tem um lugarzinho para morar, né? Nas cidades contemporâneas do Brasil. Ou um lugarzinho para viver também. Certo? Então, como é que a gente responderia esta questão aí? Quem são os sujeitos? Vamos escrever quem são os sujeitos. Empresários do setor imobiliário, aquele pessoal da mão de obra, que eles fazem o quê? Eles constroem, né? Para ter um prédio lá, o cara tem que ter alguém que construiu, né? Constrói ou transforma. Tem esse sujeito também. E o outro sujeito é o Estado, né? É o próprio Estado.
Estado naquele sentido de governo. Isso aí também é um sujeito. Agora, o que que eles fazem? O que será que os empresários do setor imobiliário, o que eles têm a ver com essa questão? Bem, os empresários, eles meio que atuam junto com o Estado. Olha só, agora isso vai ficar de cara. Então, veja bem, os governantes, eles sabem onde que vai sair um shopping, onde vai sair um parque bonito na cidade. Aí, esses empresários do setor imobiliário, como eles conversam com os governantes e você não, eles já sabem onde vai sair esses espaços legais da cidade. E casa, apartamento, qualquer lugar, onde seja perto desses lugares, tem uma supervalorização, não tem? Então, o setor imobiliário, esses empresários, eles já sabem. Tem um terreno lá que não vale quase nada, lá, numa região que não tem nada. Eles vão lá e compram todos esses terrenos para vender mais caro depois. Porque eles sabem que vai valorizar um monte, porque eles sabem que vai sair um shopping ali do lado. Quem vendeu não sabe, vendeu a preço de banana. E depois viu sair um palacete lá, entendeu? O nome disso é especulação imobiliária. E isso é fogo, porque você acaba perdendo dinheiro. Na verdade, isso eu estou dizendo até de pessoas aqui que têm alguma coisa para vender, né? Agora imagina aqueles que não têm. O exercício fala também daqueles que não têm onde morar mesmo, não tem o que vender. Mas os empresários do setor imobiliário funcionam como esse agente aí da especulação imobiliária, né? Agora, a mão de obra que constrói e transforma, também, né? Eles fazem parte do que diz a questão ali, né? Eles fazem parte do contexto espacial das cidades. São eles que constroem. E às vezes é muito triste, né? O cara que constrói um edifício enorme, bonitão, não é aquele que vai morar nele, né? Ele só constrói para os ricos morar. Ele até tem vontade, né? Nossa, ficou bem bonito o que eu fiz. Mas é para os outros morar, né? É sacanagem isso aí. E depois ele vai transformar também em muitos lugares da cidade. E o governo, ele age, né? Ele age ali no espaço, produzindo a infraestrutura para o lugar. Às vezes de maneira satisfatória, e às vezes não. Onde que é de maneira satisfatória a infraestrutura da cidade? Nos bairros mais privilegiados, né? Agora, nos bairros mais afastados, como a gente falou hoje mesmo, aí não tem privilégio não, meu irmão. Aí é do jeito que tá e tá bom assim mesmo, né? Paciência. É isso? Vamos ver o que pediu mais a questão aqui. Os conflitos, né? Os conflitos resultantes de tais ações. Que conflitos resultantes, então, dessas ações que a gente pode dizer? Uma olha essa palavra aqui, ó. Favelização. Pode acontecer isso, né? Moradias, dá quase no mesmo que eu vou escrever aqui, ó. Moradias irregulares. Tem a ver, né? Com favelização também. Irregulares. Uma marginalização. Marginalização. Como que é isso aí, gente? Favelização. O pessoal, como é muito caro viver nas regiões mais desenvolvidas da cidade, eles procuram cada vez ir para mais longe, mais longe, mais longe. Às vezes invadem terrenos, né? E moram em condições que não são as mais próprias para se viver, né? Moradias irregulares, é isso aí. O cara mora onde dá. E normalmente não tem muito dinheiro para pagar onde dá. Então vai onde que é de graça mesmo, né? Mora em qualquer lugar. E marginalização não é de marginal, né? Bandido, tá? Marginalização, estou dizendo assim, vive à margem da sociedade. Vive meio que por fora. A sociedade é desse jeito. Ele vive à margem, né? Poxa, eu queria ser que nem eles, mas não deu, né? Não dá, tem que ter dinheiro. Então ele vive à margem das inovações, das tecnologias, das coisas boas que a cidade pode oferecer. Eita, mundo velho! Como é que a gente consegue alcançar
uma melhoria para essas pessoas. O exercício pede. O que o exercício pede? Vamos ver aqui. O exercício pede duas ações, ó. Duas formas de alcançar o direito à cidade e tal. Quais são essas duas formas? O governo fazer programas para financiar casas populares, né? Então, programas para financiamento de casas populares. Tipo, Minha Casa Minha Vida aí. Bacana, né? O governo faz. E o que mais? E dá para o governo também, né, melhorar a infraestrutura nos bairros, né? Naqueles bairros mais afastados, principalmente. Em bairro de rico já está tudo melhorado, né? Ok? Essa foi a número 1. Vamos passar para a número 2. Vamos passar para a número 2 agora. O que será que pediu a 2? 2. Projeções da ONU indicam que a população mundial chegará a quase 9 bilhões em 2030. Ô louco, gente! Mais da metade desse crescimento populacional se concentrará em 9 países. Então, mais de 50% dessa turma toda aí, ó, vai morar onde? Na Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Paquistão, que é do lado da Índia lá também, né? Etiópia, Tanzânia e Estados Unidos, Uganda e Indonésia. Ô, louco, olha esses países que eu falei. Ó. Índia, Nigéria, Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Uganda e Indonésia. O que você está achando estranho aí? É os Estados Unidos no meio de um monte de país que não é desenvolvido que nem ele, né? Levando em conta que a população urbana mundial ultrapassou 50% da população total, então tem mais gente morando na cidade que no campo, aponte pelo menos 3 consequências desse aumento populacional para as cidades do conjunto de países citados ali em cima. Então, 3 consequências. Pô, enchendo de gente pra caramba. Então, quanto mais gente, o pessoal não cuida muito da água aí, que eu sei, né? Então, capaz aí de dar uma escassez. Pô, eu morro de medo de escrever essa palavra aqui, cara. Escassez é assim, né? Escassez hídrica. Se não for, você corrija aí. Escassez hídrica. Tem também o aumento de moradias irregulares. A federal gostou desse tema, hein? Por quê? Por que vai ter moradias irregulares? Pô, não tem lugar para toda essa turma morar, né? E vários tipos de poluição também, né? Poluição do ar. Ora, quanto mais gente, mais carro. E etc. As outras poluições que você podia pôr numa prova dessa aí. Então, são 3 consequências bem graves, né, do aumento da população. Seria essas aí. Escassez hídrica. Por que escassez hídrica? Muito mais gente, mais desperdício, né? Os mananciais não vão dar conta. No meio desses países ali que foi colocado no exercício, existem países que já têm problema com água hoje. Então, você já pensou em 2030 com muito mais gente. Então, aí vai ficar difícil, né? Então, vai precisar reduzir o consumo, cuidar mais da água. A gente sabe que não vai faltar água, né, no mundo. Tem um ciclo d'água e tudo mais. Mas a água potável pode ficar bem escassa. Então, vai se tornar caro para torná-la potável novamente. Então, tem que preservar legal, principalmente por causa desse dado aí, que vai aumentar bastante a população, né? Moradias irregulares, a gente já falou no exercício anterior. Muito mais gente. Se hoje tem problema, imagine 2030. E poluição do ar, porque, poxa, carros, né? Carros. As indústrias vão ter que trabalhar mais.
O pessoal que vai chegar vai consumir também. Então, precisa de a indústria poluindo aí, carros poluindo, o consumo das pessoas gerando lixo. Então, a questão ambiental que vai pegar mesmo, né? Vai ser difícil aí na questão ambiental esse 2030, do jeito que está se falando ali, né? Quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Mas, creio eu que a tecnologia das indústrias, a cabeça do ser humano pode mudar também, né? De ser mais consciente, daí pode ser que não agrave tanto a situação. Vamos ver o que diz mais aí. Vamos para número 3. Quero ir lá para 3 agora. Vamos ver o que pediu a 3. Você tá achando difícil aí? Não tá tão difícil, né? Tudo coisa que dá para você escrever, legal aí. Ó, 3. Leia a seguir um trecho da declaração final do 14º Acampamento Terra Livre, pela garantia dos direitos originários dos novos povos, realizado em Brasília, em abril de 2017. Então, qual que é o trecho? Vamos ler. Nós, povos e organizações indígenas do Brasil, mais de 4.000 lideranças de todas as regiões do país, reunidos por ocasião do 14º Acampamento Terra Livre, realizado em Brasília, diante dos ataques e medidas adotadas pelo Estado brasileiro, voltados a suprimir nossos direitos garantidos pela Constituição. Então, ó, estão dizendo que o Estado brasileiro suprime os direitos dele, garantidos pela Constituição. Vimos juntos a opinião pública nacional e internacional nos manifestar. Então, é o manifesto deles. Denunciamos a mais grave e iminente ofensiva aos direitos dos povos indígenas, desde a Constituição de 88, orquestrada pelos 3 poderes da República, em conluio com as oligarquias econômicas nacionais e internacionais, com o objetivo de usurpar e explorar nossos territórios tradicionais, e destruir os bens naturais, essenciais para a preservação da vida e o bem-estar da humanidade, bem como devastar o patrimônio sociocultural que milenarmente preservamos. Então, isso é um repúdio, né? Os índios estão loucos da vida porque o homem está acabando com a região deles, né? com o território deles. E isso estava na Constituição, que não era para fazer, né? Levando em conta essa publicação, agora o que a federal pede, né? Levando em conta essa publicação, aponte 4 causas e 4 consequências das recentes decisões. Vamos ver o que diz ali. Decisões políticas nacionais envolvendo os povos indígenas e seus territórios. 4 causas e consequências. Pessoal, a federal meio que deu uma pisada na bola, eu achei, na minha opinião. Para que pedir 4 consequências e 4 decisões? Por que número 4? Assim, comente sobre, né? O aluno escreve ali quantas que ele lembrar de uma maneira correta e tá bom. Eu não gosto quando pedem 4, 2, 3, que fica difícil. Às vezes o aluno lembra de 3 e já seria uma boa resposta com 3, mas por que 4? Não, achei estranho. Vamos responder ela. Então, que 4 consequências, que 4 causas que podia apontar aqui? Então, vou colocar assim, 1. Vamos colocar agropecuária. 2. As hidrelétricas. Então, veja que eu estou colocando alguma das causas, assim, que eu vejo que acaba sendo prejudicial ali para o território deles, né? Acaba minando o território deles. E falando em minando, mineração. E a 4ª, vamos pôr assim, preconceito. Preconceito, rapaz. Preconceito com o quê? Com as comunidades tradicionais, né? Então, tem muito preconceito. Então, estão lá.
Você escreveu já na tua apostila aí, na tua provinha, no seu caderno. 4, agropecuária, hidrelétricas, mineração e o preconceito. Como que a agropecuária influencia assim, no território dos indígenas, das comunidades tradicionais? Ué, tem que desmata o espaço deles para plantar soja e criar gado, principalmente. Sempre soja e gado. Esses dois que são os inimigos aí das comunidades tradicionais. Fora madeira também, né? O extrativismo de madeira e outras formas de extrativismo. Então a agropecuária é um dos fatores, com certeza. O outro que nós colocamos aí são as hidrelétricas, principalmente na região norte do Brasil lá. Você fazer uma hidrelétrica, você alaga grandes regiões. Alagou grandes regiões, essas populações, essas comunidades tradicionais, muitos ribeirinhas, têm que ser deslocados para a região mais longe, né? Para algumas cidadezinhas de longe ali da área, né? Ou que fiquem perto em termos, assim, né? Não tão longe, mas na verdade o que influencia nisso mesmo é que o índio, esse pessoal que mora nessas comunidades, a coisa que eles dão mais valor é a terra, entende? Aí você ser obrigado a sair daquela terra para ter que morar em qualquer outro lugar, não importa se é longe, se é perto, mas é uma cidade, é outra cidade, entende? É um lugar totalmente diferente. Isso é triste para eles, com certeza. Então isso é um agravante, é um fator triste em relação às comunidades tradicionais aí. Infelizmente o governo faz dessas, né? Em nome do desenvolvimento. A mineração. Muitas minas de ferro, carvão, de minérios aí, né, estão situadas dentro de comunidades tradicionais, dentro do território delas. Aí, para realizar essa mineração, tem que retirar o pessoal também, né? Então, também acaba minando aí o território deles. Minando, ó. E o preconceito? Preconceito. Preconceito no sentido assim de não ligar para eles. O minerador, o pecuarista, o agricultor, o engenheiro ali que vai fazer a hidrelétrica, na maioria das vezes eles não ligam para essa população. Ou não entendem eles. Isso, aí que está. Eu vou tirar vocês daqui, mas eu vou dar uma casinha aí com água saindo da torneira, chuveiro quente, mercado perto, vocês não querem? Aparentemente parece legal para os caras, né? Mas eles moravam numa oca, às vezes, né? Mas não é legal, eles não querem. Eles só querem a terra, eles não querem morar numa casa com água saindo da torneira. Eles querem ficar na oca e na terra deles. Só que o engenheiro, o pessoal, o homem branco, né, o homem da cidade, acredita que está fazendo bem para eles. Assim, e acaba não ligando para a tradição, para a cultura desses povos, que acabam sendo diminuídas, perdidas, né? Acaba tendo um processo de aculturação aí nessas regiões. É verdade. Legal? Fazemos outro? Então vamos fazer outro. Agora já vamos para 4, né? Olha aí, cara. Já é a 4. Vamos ver o que pede na 4. Até agora não está muito difícil. 4. Não é possível analisar o mundo sob quaisquer dimensões sem referência ao fenômeno da globalização. De tão difundido e repetido, não é de estranhar que o conceito nem sempre seja claro, pela dificuldade de distinguir o que são os componentes econômicos do processo daqueles sociais e culturais. Então está falando sobre globalização, isso aqui. Levando em consideração o problema acima exposto, qual que é o problema? O problema de analisar o mundo sem poder levar em conta o fenômeno da globalização, o problema de não ter um conceito bem certinho em relação a ela. Escreva um texto que defina a globalização, então a gente tem que definir ela, e trate dos seus impactos nas relações políticas, econômicas e sociais. Olha lá. Então, primeiro, como é que a gente define globalização?
Globalização, a gente pode dizer assim que é o avanço tecnológico em 2 setores. Quais são os setores? Da comunicação e dos transportes. Globalização é isso aí. Não é? E depois a gente vê os impactos. Então, olha só. Globalização, a gente diz que o processo começou umas 4 décadas atrás. Foi quando esses avanços tecnológicos foram maiores. Né? Claro que vem avançando há muito tempo. O homem vem descobrindo coisas há muito tempo atrás. Mas há 40 anos atrás, 50, isso deu um boom, assim, né? Ô, louco. Imagina, hoje em dia, você quer ir para a China. Pô, amanhã você vai já, né? Já está lá, cara. Pega um aviãozão, já está lá na China. Quero falar com o meu amigo que mora em Burkina Faso. Como é que você fala com ele? Ué, liga a internet ali, no Skype, já fala com ele ali. Eu ia falar MSC, né? Eu tô na antiguidade ainda. Mas você consegue falar com ele como se ele estivesse do teu lado, cara. Então, globalização é isso, o mundo mais interligado por essas tecnologias. O mundo está pequeno hoje. Não que o mundo tenha encolhido, né? O mundo ficou menor. Claro que não encolheu o mundo, mas é que ficou mais perto porque ficou mais rápido de você ir para os lugares. Né? Não tem uma cidade perto aí da tua casa que antigamente era ruim de ir? Nossa, tinha que pegar ônibus na rodoviária e tal. Hoje em dia o cara vai a pé. Ou o cara pega o carro e ele mesmo vai ali rapidinho. Então o mundo ficou menor, entre aspas, né? E ficou menor também porque você se comunica com o mundo inteiro mais fácil. Isso aí tem a ver em várias coisas, né? As indústrias se comunicam melhor. Hoje em dia, um produto, ele pode ser feito em um monte de país diferente. Né? Um tênis, a sola veio não sei da onde, o cara costurou não sei aonde, o tecido veio do canguru não sei da onde. É triste, né? Mas diz que tem empresa que faz roupa, tênis com canguru. E daí junta tudo e vende em outro país ainda. Então, essa é a internacionalização da indústria, do comércio. Então, isso é globalização. Agora, tá pedindo ali impactos na área política, econômica e social. Vamos colocar lá. Vou colocar os impactos aqui. Ó. Deixa eu apagar. Pegar impactos. Vou ficar verde antes aqui. Ó. Agora sim. Ó, impactos em 3. É para falar impacto na política, na questão econômica e na questão social. Então, impactos na política da globalização. Poxa, hoje em dia, a gente não tem mais assim, como é que eu posso dizer? Pense naquele espaço temporal que eu falei agora há pouco, uns 40, 50 anos para trás. Aí era a época da Guerra Fria, né? A questão ali era ideológica, né? Capitalismo, socialismo, aquela coisa toda, Guerra Fria lá. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a política, a questão política entre os países está mais a ver com a economia, não é? Com dinheiro mesmo. E a globalização ajudou muito nisso, porque foi um avanço nas relações comerciais. É como eu falei, um país comercializa com o mundo inteiro hoje. Uma indústria comercializa com o mundo inteiro. Existem filiais no mundo todo, as multinacionais, as transnacionais. Então, mudou o jeito de fazer política. Depois você conversa com pessoas de filosofia, tudo, que até a palavra política tem a ver com esse relacionamento, né? Por isso que tem a geopolítica, a relação, né, entre os países. Então, mudou um pouco, né? Mudou o foco. Em relação a impactos de forma econômica. Hoje, característica dos tempos de hoje, né, do mundo globalizado, são os blocos econômicos. Um país ajudando o outro. Blocos como o Mercosul, União Europeia, NAFTA. Esses blocos
servem para que os países se tornem mais fortes, unidos, e daí consigam comercializar de maneira mais forte, assim, com o resto do mundo. Então, os blocos econômicos é um impacto na economia que a globalização, né, fez surgir. E agora o impacto social? Vamos pensar um pouco. Pensa aí você. Você tem algum amigo que não tenha internet? Tem ou não tem? Provavelmente, se você está vendo esse vídeo aí em casa, teus amigos tudo deve ter internet. Os meus também. Eu não conheço ninguém. Olha que eu conheço uma par de gente. Eu não conheço ninguém que não tem internet ou que não acessa. Mesmo se ele não tem em casa, ele acessa em outro lugar, entende? Que conheça a internet. Todo mundo conhece. Mas você sabia que tem muita gente no mundo que não conhece. Eles não sabem da internet. E se eles não sabem da internet, dá para dizer assim que eles participam da globalização? Não. Eles são meio excluídos desse processo todo. Milton Santos, um geógrafo importante brasileiro, já dizia isso. Eles são excluídos da globalização, eles são marginalizados. Você aí, você tem dinheiro para amanhã ir para fora do país? Então, alguns que estão me assistindo até tem, né? Mas tem os que não tem, né? Eu não tenho dinheiro para sair do país amanhã. Tem que vender um monte de coisa aí. Assim mesmo, numa dessas não dá. Agora tem gente que tem. Agora tem gente que é mais pobre que eu ainda. Que nem sonha em sair do país. Então, para esse pessoal, existe globalização? Não, o mundo está do mesmo jeito para eles. Entende? Então, a globalização é excludente, não é para todos, não. Mas um dia vai ser. Tomara. Ok? Vamos fazer outro? Vamos fazer o 5? Vamos fazer o 5 lá. Vou apagar aqui. Ó, a gente já está no 5, daí só tem o 6 e o 7. Então não saia daí. Vamos esperar fazer esses aí rapidinho, gente. Já matamos isso aí, quer ver? Na quarta-feira, aí tem a data ali, né? O ar frio associado à massa de ar polar se estabelece sobre todo o Paraná. Amanhece com temperaturas muito baixas, inclusive negativas, louco, no centro-sul, Campos Gerais e em Curitiba e região metropolitana. O ar frio segue intenso, também sobre o interior e o litoral paranaense, sendo esse último o único em que não há previsão de geadas. Então só não vai ter geada no litoral, o resto vai ter geada. Você sabe que geada lá é quando o orvalho chega a congelar, né? Durante o dia, a nebulosidade fica mais variável na faixa leste do estado, mas sem chuva associada. Isso aí foi lá o CIMEPAR que disse no dia 19 de julho. Era invernão ainda, né? Considerando que o texto se refere à atuação da massa polar atlântica, escreva um texto conceituando o que é massa de ar e explica a atuação dela no território brasileiro. Ai, o que é massa polar? Quer dizer, o que é uma massa de água, né? Uma massa de ar. O que é uma massa de ar? Então, gente, massa de ar é uma porção de ar que se desloca para determinada região e ela leva consigo as características da região de onde ela veio. Então, se é massa polar, ela veio do polo, então ela vai trazer o quê? Frio, né? Se ela veio do oceano, ela vai trazer umidade. Se ela veio de uma região seca, vai ser uma massa seca. Se ela veio de uma região fria, é uma massa fria. Se ela veio de uma região quente, é uma massa quente. Né? Então, uma massa é uma porção de ar que se desloca unida e reúne as mesmas características de acordo com a região da onde que ela se originou. Isso é massa de ar. Aí tem polar, tem equatorial, atlântica, tropical, tem vários tipos de massa aí. Agora pede o quê? Como que a massa polar atlântica atua no Brasil? Como que ela atua no Brasil? Então, essa massa polar, ela é aquela que vem lá do Polo Sul, né? Ela vem lá do continente antártico. Então, ela é muito fria. Então, como é que ela atua no Brasil? Poxa, ela vai a região sul,
um pouquinho do sudeste, um pouquinho do centro-oeste. Nessas regiões aí, essa massa vai levar muito frio. E às vezes muita chuva também. Que essas regiões têm a massa quente que atua nelas, né? E essa massa quente, quando se choca com a massa polar, produz chuva. Aquelas chuvas frontais, principalmente. E a massa polar, quando ela vem bem forte mesmo, ela causa geada. A geada é aquele orvalho que se forma na superfície das coisas, das plantinhas, assim, ou até do carro, quando você deixa o carro por fora de casa. Só que daí a geada é quando aquilo congela. E daí, nossa, mata a vegetação, né? Quem é o agricultor fica triste, daí, né? Perde tudo as alfaces lá, coitado. Então essa massa polar, às vezes, ela é meio complicada, né? Pode gerar aí algum prejuízo maior. Agora, quando ela vem forte mesmo, mas ela vem que vem, essa massa polar, ela chega até o norte do Brasil. Olha que eu tinha falado até agora, só sul, centro-oeste, sudeste. Ela vai até o norte. Essa massa polar chega lá no norte do Brasil, sabe o que ela faz? Ela diminui as temperaturas, meu amigo, minha amiga. Ela diminui as temperaturas. Sabe a quantos graus? Sabe a quantos graus que faz lá na região norte? Lá no Amazonas? 16, 17 graus. É que eu disse assim porque, para nós, 16, 17 graus, pô, eu saio de regata aí, né? Agora imagine lá pro cara do norte lá, cara. Só faz 30 e poucos graus lá, meu. Quando faz 16, o índio fica até com vergonha, né? Diminui tudo lá, pô. 16 graus é uma queda muito, muito brusca de temperatura. Este fenômeno é chamado de friagem. Então o índio fica triste lá, quando tem a friagem, nem sai de casa, né? Coloca uma folha lá, fica com vergonha da Índia. O índio põe cirola, japona, tudo isso aí. Tá respondido? Colocou isso aí? Colocou sim, né? Eu sei que você colocou. Não tá tão difícil isso aí. Vamos fazer a 6? Vamos fazer a 6. Vou fazer a 6, sim, senhor. Vamos ver o que era a 6, será? Deixa eu pensar aqui. Ô, louco, rapaz. Ó, a 6 aqui tem uns... Quando tem esses mapas assim, dá medo no cara, né? Ui, esses mapas tudo aí, deve ser difícil o negócio. Vamos ver o que está pedindo. Escreva um texto descrevendo a função da escala em produtos cartográficos. E com base nas figuras A e B, identifique e explique qual que é a figura que utiliza escala pequena e qual que utiliza escala grande. Então, primeiro é para falar o que é escala, né? Então, o que é escala? Escala é algo que existe na geografia. É aquele númerozinho que vai embaixo do mapa. Serve para quê? Para representar aquele lugar grande numa folha de papel. A escala que vem embaixo do mapa quer dizer quantas vezes foi diminuído o lugar real para caber na tua folha de papel, entende? Pega qualquer mapa aí, qualquer mapa, ou o mapa da figura, do exercício mesmo. Pega o mapa do exercício. Lá tá representando o Brasil, cara. É isso que tá lá. Você acha que o Brasil é daquele tamanho? É claro que não, né? O Brasil foi diminuído um monte de vezes para caber ali na tua prova, né? Imagine fazer o mapa de um tamanho real do negócio. Claro que não dá, né? Vai esticar onde daí? Então, ali é uma redução do Brasil. Essa que é a escala. Já viu que na escala sempre tem o 1 e mais o númerozão? O númerozão quer dizer quantas vezes foi diminuído para caber no mapa. Então, isso que é a escala. É a representação do real no mapa. Das dimensões reais para o mapa. Quer dizer quantas vezes foi diminuído também para caber nele. Beleza? O que pede mais? Aí pede qual que usa escala pequena, qual que usa escala grande. Então dá uma olhada no mapa aqui. A figura A. Figura A aqui. Você está conseguindo ver os detalhes do Brasil aí? Não, só está vendo onde que é os estados, né, mano? Não dá para ver nada dentro do mapa. Por quê? Porque foi diminuído muitas vezes. Muitas vezes. Esse mapa foi diminuído, nossa, um monte de vezes. Agora olha a figura B.
A figura B você consegue ver as ruas, ó. Isso aí é tudo rua. Ruas, quadras. Se você consegue ver as ruas, quer dizer que o mapa ele não foi reduzido tanto. Ele reduziu menos. Se você ver essa escala aqui, ó, essa aqui está significando que a cada 1 centímetro vale 5.000 quilômetros. Essa escala aqui está dizendo que a cada 1 centímetro vale 100 metros. Então, poxa, qual que diminuiu mais? A figura A, o lugar foi diminuído 5.000 quilômetros. Nossa. A figura B, o lugar foi diminuído bem menos. Se você mudar para centímetros, você vê até certinho quantas vezes que foi diminuído cada um desses lugares. Mas está na cara que a figura A foi diminuída muito mais vezes que a figura B. A figura B foi diminuída menos vezes. Então dá para ver mais os detalhes. Essa escala da figura B, a gente chama de escala grande. Por quê? Porque o mapa ficou grande, os detalhes ficaram grandes. Essa escala da figura A, a gente diz escala pequena, porque reduziu muito o lugar. Então não dá para ver os detalhes direito. Então quanto mais a escala é menor, menos detalhes você consegue ver. E maior é o número que foi reduzido, né? Ok? Será que deu para entender aí? Certo? Beleza. Vamos fazer agora a questão... É a última? É a última já. É a 7 já? É a 7, diretor. Meu Deus do céu. Parece que eu cheguei agora há pouco aqui e já vamos acabar aí. Nem precisa ir buscar o Nescau aí, Pia. Vê a 7 antes aí, depois você vê. Fala para a mãe esperar lá. Escreva um texto apresentando os processos de formação do relevo da superfície da Terra, lógico, né? Vai ser relevo da outra. Podia ser da Lua, né? Explique os fatores responsáveis pelas formas de relevo resultantes. Então, é básico, gente. Quais são os processos que formam o relevo? Os agentes internos e os agentes externos, ué. Eles que formam o relevo. Não é? Claro que é. O que os agentes internos fazem? Os agentes internos, eles vão agir de dentro da Terra para fora. O que são agentes internos? Vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos, né, os terremotos. Isso é agente interno. Os agentes internos, eles deslocam a superfície, eles levantam, abaixam, abrem, e vai modificando a superfície, não é? Às vezes sai lava, a lava endurece, forma outras estruturas, como é no vulcanismo. Isso são agentes internos. Agora, e os agentes internos, quem são? Agentes internos, externos agora, né? Desculpe. O que são os agentes externos? São aqueles que agem meio que de fora da Terra, não dá para dizer, né? Daí veio do ET. Mas assim, não é de dentro da Terra, é de fora ali, ó. Vento, água, o homem, temperaturas. Esses fatores ajudam a modelar a superfície da Terra também. Eles modelam a superfície. Então, esses são os fatores aí que formam o relevo. E eles são responsáveis por existir algumas formas diferentes, né? Por que existe a montanha? Foi o agente interno da Terra ali que resultou, né? Foi movimentos orogênicos ali, de movimentos horizontais das placas tectônicas que formaram as montanhas. As falhas. O que formou ali aquele planalto, aquela planície? Essa rocha foi desgastada pela chuva. Essa rocha foi desgastada pela ação do intemperismo
físico, que é a temperatura, né? O calor, o frio, chegou a ceder aquela rocha. O homem também é um dos principais agentes de formação e do relevo, porque o homem vai lá e constrói rodovias, constrói hidrelétricas, constrói várias formas ali que vão ajudar no seu desenvolvimento, mas que vão alterar a superfície do planeta também. Ok? Tudo isso esse exercício ali, estava pedindo para vocês, né? Ok? Tudo beleza, gente? Então era isso. Era isso que eu tinha para vocês. Foi um prazer corrigir essa prova com vocês. Espero que tenham entendido. Se não entenderam alguma parte, a gente fala... É uma prova específica, mas num vídeo desse aí tenta ser mais cometido, né? Não explicar tudinho por A mais B, né? Então, às vezes se ficou alguma dúvida, você escreve ali nos comentários embaixo, que a gente responde aí e tenta chegar no conhecimento, que como que é legal saber das coisas, né? Certinho? Então, um abraço, pessoal, e até mais!